Bom dia a todos. Alegria muito grande, né? Estar aqui presente para adorar a Deus, agradecer, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e não tem nenhum desperdício para Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas existem por amor a nós, diz a palavra, né? E a melhor coisa que nós temos, né, é que Deus nos criou para que nós possamos ser felizes, abundantes, né? E Ele nos convida a colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Não importa as circunstâncias, que nós possamos colocar a Deus sempre em primeiro lugar, né? Bem, esta é a hora de adoração. Vamos cantar. Ontem, né, eu visitei minha mãe, como todo sábado eu faço, né? E eu estava dando risada, né? Para variar, estava dando risada lá. A minha mãe falou assim: "E mais baixo, filha, né? Para não incomodar os outros." Aí eu ri mais alto ainda. Minha mãe de 104 anos chamando a atenção do filho, né? Eu achei, mas é uma bênção. Eu estava lembrando, contando para as pessoas, por que eu comecei a ser uma pessoa feliz, né? Como que Deus mudou a minha vida? Minha mãe orou por mim um dia. Eu estava assim, triste, solitário, né? E minha mãe estava preocupada: o que vai ser da minha vida? Sozinho, sem amigos, né? E revoltado, e a minha mãe dava conselho e não ouvia. Aí ela chegou um dia: fiz oração a Jesus, já não sei mais o que fazer, entrego esse Luiz nas tuas mãos. Aí, no dia seguinte, de madrugada, 1h da madrugada, eu estava triste, chateado, com um monte de coisas, problemas, com 18 anos, eu estava com um monte de problemas, coitado, né? Novinho, estava lá, e eu ajoelhei e eu falei: Deus, muito obrigado porque perdoou todos os meus pecados, eu entrego minha vida a Ti. O Senhor faça da minha vida aquilo que o Senhor quer, dirija a minha vida. Aí no dia seguinte, aí eu comecei a ficar feliz, comecei a cumprimentar todo mundo. Lá no banco, uma pessoa que não falava nada começou a cumprimentar todo mundo, começou a falar de Deus. Eu comecei a falar de Deus. Esse pirou,
Né? Pensou, esse aí pirou. Ai, a única pessoa que acreditou em mim, sabe quem foi? Minha mãe. É Deus e minha mãe. Isso mesmo, Deus e a minha mãe. Acho que acreditou em mim, minha mãe, porque um dia antes tinha orado por mim. Até meu pai pensou, acho que meu filho, acho que caiu algum parafuso da cabeça. Até eu fiquei meio preocupado, eu falei, né? Diz, todo mundo tá achando que eu tô doido, né? Mas Deus mudou a minha vida. E o dia mais feliz da minha vida é quando eu encontrei com Jesus. E aí, até hoje, faz 53 anos atrás. Mas tem gente que aceita, meu avô aceitou com 79 anos, né? 80 anos, né? Fui batizado. Mas o importante é encontrar Jesus. Você transforma. Minha mãe está com 104 anos, as pessoas veem ela sorridente, lúcida. Graças a Deus. Eu estava conversando com ela, ela falou assim, vai lá conversar com os outros também. E foi maravilhoso. E aí eu fui conversar. Eu conheci uma pessoa que foi diretor do Banco de Tóquio, onde eu fui mandado embora, porque... Ontem, isso que eu lembrei. Mas eu fui mandado embora, mas eu fui embora feliz, porque eu estava com Jesus, não é? Jesus começou a guiar a minha vida. Bom, esse é o meu testemunho, né? E vamos cantar o segurança. Por isso que eu vivo feliz, porque eu sou de Jesus. A alegria é essa, ter Jesus na vida. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu.
agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, te louvar, te adorar, ouvir uma palavra, Senhor, ouvir o testemunho do pastor. Que Jesus esteja sempre no coração de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor esteja nos protegendo, guardando as nossas vidas e protegendo também todos que nos estão aqui hoje na igreja, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Obrigado. Tem mais uma música? Tem uma música, mais uma música aqui. Rompendo em fé. Esse a gente precisa de muita fé também para cantar. Tocar. Rompendo em fé. É uma música bastante cantada na igreja, mas cada vez que a fé é provada, a gente entende, né? A fé é provada, cada vez que a gente vai caminhando na fé, tem muita coisa que acontece. Mas só Deus para resolver cada uma das situações, né? É incrível aquilo que Deus fez na minha cirurgia também, do começo até o final. Como Deus foi muito bom para comigo, né? E com o pastor também, Gladstone, ele deve falar, mas com o carro dele, a experiência maravilhosa que ele teve também, né? Não vou falar, né? Se quiser ele vai falar. Mas é uma experiência. Não vou falar não, porque eu vou falar da minha experiência. Desde o começo, né? Dia 26 de dezembro, até agora Deus dirigiu passo a passo, né? Rompendo em fé, vamos cantar essa música. Juntos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Pode se sentar? Uma alegria, né? O pastor Gladstone, ele vem de longe, vem lá de São José, vem para trazer uma palavra aqui. É uma alegria muito grande. E ele teve a sua filha, que se casou 2 semanas atrás, né? Tá feliz, né? Tá feliz porque Jesus reina na sua vida. Deus tem dirigido passo a passo, dando bênçãos, dando alegrias, como a casamento da filha, por exemplo. Foi maravilhoso, né? Graças a Deus, né? E é uma luta, né, constante que enfrenta, né?
o carro dele parou, né? Mas Deus guardou todo esse processo, né? E realmente ele pode estar aqui com o carro da filha. Mas maravilhoso o que Deus faz, né? Tudo que Deus faz é maravilhoso, não é? Então, bom, a gente agradece pela palavra que Ele sempre traz a nós. Queremos que o Senhor possa estar abençoando essa explanação da sua palavra. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Luiz começou a contar uma história que o meu carro quebrou. Foi interessante porque a gente estava numa reunião e aí lá a gente ministra, a gente fala algumas coisas, porque são pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado para falar da graça de Deus, né? Tem várias religiões ali. E eu falava para a Selma, vamos embora, porque amanhã tem que levantar cedo, tem que ir para São Paulo, tem que ver algumas coisas. Mas ali a conversa começou a ser muito boa. E aí todo mundo foi embora, e nós ficamos, só eu e a Selma e o casal, e aí eu fui ligar o carro, não pegava. Falei, mas eu cheguei aqui, estava tão bonzinho, agora ele não quer pegar. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Não posso pegar no tranco porque é automático. Deixar aqui vai ser difícil, e eu tenho que viajar amanhã para São Paulo. E aí, conversando com a Selma, passou aquele que fica olhando o condomínio, né, de moto, piscando. Eu parei e falei, você não tem alguma coisa para tentar me ajudar aqui? Ele não está pegando meu carro, um bicho, alguma coisa? Não tem nada. Aí ele lembrou que logo ao lado tinha uma pessoa, e ele foi lá, e era um japonês, Takeo. Falei, tem um amigo chamado Takeo. Ele veio, e aí aquele japonês muito prestativo, e conversando com ele, ele conhece meu primo também, o japonês trabalha com terraplanagem, né? E aí ele me ajudou, demorou um pouco para o carro pegar. Falei, chegando em casa eu guardo o carro e amanhã eu vou ver o que eu vou fazer. Então, o que eu quero imaginar, como que Deus cuida da gente. Não era para a gente sair aquela hora, era para a gente sair antes. Nós saímos naquela hora. A hora que eu saí, o cara estava passando, o carro não pegou, chamei, ele pegou, já conhecia o cara que tinha, trouxe e ajudou. Então, eu vejo assim, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, sabe? Se não fosse isso, ia ficar muito complicado. Porque eu estou tendo algumas dificuldades de ligar para coisa, né? Tem que vir guincho, não sei, né? Mas Deus foi muito bom. Então, eu estou vendo assim, o cuidado de Deus. Deus cuida da gente muitas vezes em mínimos detalhes. Então, isso no meu coração, e tanto eu como a Selma, viu esse cuidado de Deus, esse agir de Deus. Então Deus, Ele é maravilhoso, e esse Deus também quer falar com a gente todos os dias. E aqui esse texto diz, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se chega diante de Deus, ele diz que Ele abençoa, né? Aquele que o busca de todo o coração. E esse capítulo de Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé. Utiliza exemplos de figuras bíblicas para encorajar os fiéis a perseverar, confiando aquele que não se vê. Porque se nós andamos pela fé, não é aquele que a gente vê, a gente crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui esse Hebreus 11:6 afirma que a fé é indispensável para agradar a Deus. E essa fé vai além do conhecimento intelectual, ao prático, porque eu conheço, tem gente que conhece a Bíblia toda, mas não coloca em prática, não experimenta, né? Então, sem essa confiança sincera, é impossível ter um relacionamento genuíno, verdadeiro com Deus. É o que Deus quer, é que a gente tenha esse relacionamento
simples, mas profundo em comunhão com Ele. E ele fala, é impossível aquele que não crê. Agora, nós cremos que Deus existe, certo? E esta é a convicção que nos une aqui, né? Em adoração e louvor a Deus, né? Hoje nós temos um encontro com Deus, mas com os irmãos também. Então essa fé, essa convicção que nós temos no coração, que Deus existe. Talvez você jamais tivesse dúvida a esse respeito, né? Talvez você já tenha passado pelas suas crises, pela sua dificuldade. Quem que não passa, né? Pelo vale da sombra e da morte, que eu já passei, né? Amados, mas a pergunta mais importante que temos que responder é: que implicações a existência de Deus tem na minha vida? Sei que Ele existe. Agora, e essa existência tem algumas implicações na minha vida, na minha existência, em meus relacionamentos, como que eu relaciono com as pessoas, no meu dia a dia, né? Que Deus existe, tudo nós já assumimos, né? Mas qual é a sua relevância em nossa vida? Qual é o seu impacto em nossa existência? Isso de algum modo me afeta, ou eu sigo vivendo como se Deus não existisse? Por quê? Porque os teólogos fazem algumas decisões entre isso. Existia o ateísmo teórico. O que é isso? Ateísmo teórico. Quando uma pessoa diz, Deus não existe. Mas o que eu acho complicado aqui, que os teólogos dizem que há o ateísmo prático. O que é esse ateísmo prático? É quando alguém diz, Deus existe, mas ele vive a vida como se ele não existisse. No dia a dia, Deus existe, pronto, acabou. Então não tem nenhum impacto na sua vida, não tem um relacionamento com Deus. Então isso nós chamamos de um ateísmo prático. E se Deus existe, é importante, é urgente que eu compreenda, que eu conheça, que eu entenda a realidade da sua participação, a sua presença na minha vida. Eu tenho que entender como que Ele participa, como contém essa experiência do carro, ver os detalhes, né? Na minha história, na minha família, no meu lar, e também no mundo em que eu estou inserido, vivendo. Deus, Ele é soberano. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, Ele sabe. Eu vindo para cá, vi alguns pássaros, né? Eu falo, puxa vida, Deus alimenta esses pássaros. Deus cuida e diz que nós temos mais valor. Então é quando eu começo a experimentar essa presença graciosa, maravilhosa na minha vida. E se Ele existe, se eu creio nele, eu tenho que ir a fundo nessa realidade, dessa existência, conhecer e amar a Deus de todo o meu coração. Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Todo o meu ser é levado a amar a Deus. Isso está em Lucas 10, 27 a 29. E quando eu aceitei a Cristo como Salvador e Senhor, eu queria ir a fundo isso. Então eu comecei a estudar a Bíblia. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa. Muitas vezes o pessoal faz com um alívio, ou muitas vezes vou ver o que tem aqui. Não, mas o que Deus tem para a minha vida, né? E aí outra coisa também, eu amava ir à igreja com os irmãos, encontrar com os irmãos, é gostoso demais. Olha que maravilha essa comunhão aqui. Não é a quantidade de pessoas, é a comunhão que nós temos, é a qualidade dessa comunhão, dessa convivência. E eu quero dizer para vocês que eu queria ir a fundo disso, e eu levantava às 5 horas da manhã, e eu ia estudar a Bíblia, sabe com quem? Com a ABU, é a Aliança Bíblica Universitária. Foi o pessoal que estudava no ITA, que eram irmãos que afundou a ABU. Tinha o Volô, tinha outros, o Lali, um que já faleceu, o Lali. E depois de estudar a Bíblia, eu ia para o trabalho, ia trabalhar. Se Deus existe, tudo mais é secundário. A teologia diz, Deus único e necessário, tudo mais é contingente. Amados, nós como cristãos, nessa situação somos privilegiados. Privilegiados. Primeiro porque Deus quer se relacionar conosco.
Por isso que Ele mandou Jesus. Ele quer ter comunhão conosco. Então, eu quero me relacionar com Deus, porque Ele também busca esse relacionamento comigo na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. E lá em João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus veio amar a sua tenda no nosso meio, por amor, querendo essa comunhão comigo e com você. Amados, outra coisa que eu gostaria de dizer é que sabemos que também todas as religiões partem do princípio que Deus existe, certo? Há um Deus que existe, né? Contudo, a maioria está buscando vários caminhos para chegar até Deus. Nós cristãos cremos que Deus existe e que veio até nós na pessoa de Jesus Cristo e propôs caminho de relacionamento e intimidade com Ele em amor. E esse caminho é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui fala: eu sou o caminho, eu não sou um caminho, eu não sou um dos caminhos, eu sou o. É impossível alguém chegar até Deus se não for na pessoa de Jesus Cristo. Você sinceramente deseja e busca um relacionamento de intimidade com Deus? Verdadeiro? Sinceramente? E quando a gente busca, lá no Salmo 25:14 está escrito: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade, a bênção. Por isso que o nosso texto fala que aquele que o busca, ele é galardoador. Ele vai dar, nós vamos ser abençoados. E nós vamos conhecer a Deus, primeira coisa, pela sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando comigo, falando conosco, né? Então, lá em João 5:39 está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que falam de mim. Aqui fala: examinai. Agora que está ali na mente, é como se fosse aqui um exame médico detalhado. Vamos examinar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia com amor e carinho, não é somente ler. Houve uma época que a sociedade me fala: leia a Bíblia, leia a Bíblia. Mas na realidade teria que estudar e examinar a Bíblia, né? Mas o importante é que quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, Deus fala conosco. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela produz vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, por quê? Porque ela produz vida, porque ela é útil para o ensino, para a correção. Ela me coloca no caminho certo, ela me exorta. Mas também quando eu começo a examinar as Escrituras, estudar a Bíblia, ela me ensina o caráter de Deus, ela me ensina a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela me ensina os valores, os princípios do reino de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Mas tem uma outra coisa importante nesse conhecimento de Deus, que ele existe, é sobre a oração. A oração é uma das marcas daqueles que querem ter um relacionamento com Deus. A oração é fundamental e importância para aqueles que anseiam ter um relacionamento com Deus. Assim como a costa anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, o meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Então, na oração, meus amados irmãos, eu respondo para Deus, eu converso com Deus, aquilo que Deus já falou comigo. Então, você lê a Bíblia, aí Deus fala com você: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, me transforma, Senhor, olha, me ajuda a fazer isso, Senhor. Entendeu? Então, Deus falando e eu respondendo através da oração também, é um aspecto. Então, na oração, nós falamos com Deus, na oração nós derramamos a nossa alma no trono da graça. Na oração, o Espírito Santo nos capacita para entendermos e ouvir o que Deus tem para nós. Amados, diz Dietrich Bonhoeffer, ele fala assim: somos privilegiados em Deus, não apenas porque nos deu a sua palavra, mas também pelo fato de que nos empresta os seus ouvidos. Olha,
Que maravilha! Que verdade preciosa! Deus ouve as nossas orações, Ele nem afasta de nós a sua preciosa graça. Então, a oração da Bíblia tem um lugar primordial. Lá em Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 17 a 18, está escrito: estejam sempre alegres. Eu conheço alguém, sempre alegres, né? Ore sempre e sejam agradecidos a Deus por todas as ocasiões, com um coração grato. Isto é que Deus quer de você, por estar unidos com Cristo Jesus. E Jesus diz que temos que o dever de orar sempre sem esmorecer, né? Orar sempre sem esmorecer. Jesus orava sempre que nem os seus discípulos podiam acompanhar em oração, sobretudo nos momentos mais difíceis, somente lá no Getsêmanis, momento difícil. E aí, vem orar comigo. Daqui a um pouco estava dormindo, e não dormiu só uma vez, né? Dormiu várias vezes, né? Então, a oração de Jesus era intensa, era maravilhosa, que revela uma intimidade profunda com o Pai. E os seus discípulos, vendo isso, pediam: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero orar, me ensina. Então, a oração que Jesus ensinou não pode ser recebida por nós como uma orientação sobre o que orar. Porque Jesus não disse: vocês orarão isso, vocês orarão assim. Não é sobre o que orar, mas sobre como eu devo orar. E eu preciso aprender como orar. Porque muitas vezes a gente chega na presença de Deus, a gente agradece e só pede, né? Senhor, é isso, é isso. Principalmente quando acontece alguma coisa, né? Senhor, e agora o que eu vou fazer, né? Mas qual é a maneira, né? E a oração do Pai Nosso não foi também repetida em nenhum ponto da Bíblia. Isso é interessante. Olha, Jesus fez tantas orações, mas nunca a repetiu. A igreja iniciante, que orou muitas vezes, e temos registro dessas orações no livro de Atos dos Apóstolos, jamais repetiu essa oração. O apóstolo Paulo, que orava pelas igrejas constantemente, não repetiu essa oração. O que tudo indica, não é que todos entenderam o que se tratava. Não é o que você tem que orar, não é o modelo de palavras, mas é o modelo do coração. Não é o que dizer, mas como nós devemos nos apresentar diante de Deus. E quando eu falo assim, eu lembro daquele dois homens no templo orando: Senhor, eu não sou como fulano, eu dou dízimo, sou religioso, eu faço isso, tal. Orava em pé para ser visto. Palavras: eu faço isso. O outro não conseguia nem levantar a cabeça. Tenha misericórdia de mim. Quem saiu justificado foi esse. Então o meu coração tem que estar nessa oração, sendo derramado na presença do Senhor. Porque não são as palavras, mas sim a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus falou de um povo que honra com os lábios, mas o seu coração está longe dele, né? Tem pessoas que têm palavras bonitas. Eu estava na geração de 79, tinha mais de 5 mil jovens, veio Billy Graham, Dionísio Paper e outros, que lá se apresentavam os vencedores, o Logos. E Deus, depois disso aí, houve um avivamento no Brasil, geração 79. E a gente tinha um momento de oração. E tinha um jovem perto de mim, ele falava, e quando ele foi orar para Deus, eu até assustei, ele mudou a voz: Senhor Deus. O que é isso? Então muitas vezes não é a maneira, não é só as palavras, mas é o meu coração. Eu não estou falando, julgando que ele estava errado ali, para ele fazer isso. Pode ser que tenha aprendido isso, mas eu creio também que ele tenha derramado o seu coração, né? Mas muitas vezes nós estamos preocupados com as palavras. Não, Senhor, eu estou diante de Ti. O Senhor me conhece. O meu sentar, o meu levantar, Você sabe de tudo. Então, Senhor, me ensina a derramar o meu coração na Tua presença. E esses ensinamentos de Deus não passam por regras ensinadas por homens. Não.
é derramar o nosso coração. E quando eu entendo que essa oração é mais um como do que um que, é mais sobre o que eu sou do que eu digo, porque muitas vezes aquele que eu digo não é aquele que eu sou na realidade, né? E muitas vezes eu fico preocupado, mas como eu devo orar? Nossa, Senhor, assim, não o que orar, mas é um como. É mais sobre a qualidade do meu relacionamento com Deus do que a precisão das minhas palavras. Amados, eu falei compartilhar no culto em japonês, é que quando eu estudava em Campinas, eu fui numa igreja lá e teve uma reunião de oração. Eu orei, Senhor, tal, mas tem que orar, cada um, né? E tinha uma senhora lá que orou. Eu me senti tão pequeno, mas tão humilhado, porque ela tinha uma intimidade com Deus que me impressionou. Há quantos anos? Quantos anos? Quase 45 anos. E aquilo me impactou. Como orar assim? Mas ela tinha uma intimidade com Deus que é impossível eu tentar assim, representar aqui, falar. E eu quero, né, ter isso também, né? Não é sobre o que orar, mas sobre como eu devo orar, como eu devo conversar com Deus na sua presença. Que Deus nos ajude e nos capacite pelo Espírito Santo como realmente nós devemos orar, né? Que o Espírito Santo nos ajude, porque nós somos privilegiados. Jesus intercedia, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós somos abençoados, somos agraciados. Amados, vamos tentar derramar o nosso coração na presença de Deus quando nós estivermos orando. Não vamos ser palavras decoradas, mas como eu tenho que estar na presença dEle. Eu sei que Deus vai ser gracioso, como diz o texto, né? Fala assim: aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Nós já falamos sobre isso. E que é galardoador do que os busca. Saímos abençoados, como aquele homem saiu abençoado da presença de Deus, mas como eu estou. E vamos ver esse domingo que vem, se Jesus não voltar antes, se Deus, né, permitir que nós não vamos. E Jesus passou a ensinar os seus discípulos como eles deveriam orar. Aí vamos dar algumas coisas a respeito disso. Que Deus nos abençoe e nos agracie e nos capacite a viver em intimidade com Ele, pela Sua palavra, pela oração, porque nós cremos que Ele existe. E o cuidado de não termos não sermos, ter uma teologia, ser assim, ateus práticos, né? Cremos que Ele existe, mas vivemos como se Ele não existisse, como se Ele não estivesse presente em todos os momentos, a cada segundo da nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Luiz. Experiência prática, né? O pastor Clécio estava com o carro dele, né? Que ontem parou na casa do amigo lá na frente e Deus socorreu através do vigilante, né? E o vizinho lá que é mecânico e é o cuidado de Deus. Não importa se o milagre é pequeno ou grande, mas o importante é que Deus está conosco. Diz John Wesley, né, fundador da igreja metodista, né, e disse assim, no último dia da vida dele, falou assim: o melhor de tudo é que Deus está conosco, né? Emmanuel, Deus conosco. O importante é que Deus esteja trabalhando conosco, né? Está dando paz, conforto, alegria, e através da sua palavra viva, ela transforma a vida da gente. E a gente pode corresponder esse grande amor de Deus com uma oração, agradecendo. A minha mãe, ela fala arigato, obrigado, para todo mundo lá. O pessoal lá da clínica sabe o que é arigato.
Sabe que é obrigado, ela agradece. Deus providencia tudo que a gente precisa, né? Por causa do seu grande amor para conosco. Vamos orar a Deus agradecendo nesse instante. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, perfeito, santo, Pai. Nos acolhe e nos restaura e sempre quer, se aproxima para termos um relacionamento maravilhoso contigo, Senhor. Que nós mesmos possamos estar buscando mais e mais a tua presença e, assim como o pastor Cléston disse, pessoas que têm intimidade com Deus, que nós possamos aprender a sermos mais e mais próximos de Ti e realmente agradar em todos os sentidos, colocando sempre a Ti em primeiro lugar em nossas vidas. Agradecemos pela Tua palavra, por cada um que está presente e abençoa aqueles que não puderam vir também. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a última música. Vamos ficar em pé? Cantar essa última música da bênção. Recebemos a bênção pastor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.